Primeira coisa, o São Paulo está com 4 nomes de atacantes ou jogadores que fazem lado de campo e ponta para análise do Zubeldia, para análise do Muricy, do Rui Costa, do Belmonte, do pessoal lá, mas soube que tem 4 nomes interessantes na mesa, já que o São Paulo está querendo contratar mais um atacante. Então, essa é uma informação. Não sei se vai andar, temos ainda pelo menos 20 dias de janela, mas eu já puxo esse primeiro assunto, que é uma informação. Eu separei um tema para a gente poder falar, que é interessante. O Arnaldo Ribeiro, ele hoje soltou uma pérola numa das lives dele no UOL, dizendo que a torcida do São Paulo hoje não está sendo mais a torcida que conduz. Nesse início de ano, que a torcida vem reclamando demais, principalmente no intuito de estar reclamando do time, estar reclamando do Zubeldia, reclamando de uma hora usa base, uma hora não usa base, outra hora não circula jogador, ou não ganha jogo. Enfim, fez uma crítica geral, inclusive do Morumbi não estar lotando, que foi até uma discussão recente no público que a gente teve sobre esse assunto. E aí já vou passar para você comentar, mas só enriquecendo mais um dado. Agora, recentemente, eu não vi agora quem é que passou ali no grupo, me desculpa quem passou e eu acabei pulando, mas ele me passou aqui e achei super interessante que no ano de 2025, o São Paulo está em segundo lugar na média de público, aqui achei. Vamos ver quem que mandou. Está escrito GS aqui, não está com o nome. Mas está lá no nosso grupo e mandou que o ranking da CBF de 2025, de média de público do ano, São Paulo é o segundo lugar, com média de pagantes de 35.750, total de pagantes de 107.249. O São Paulo só está atrás do Corinthians nessa média de pagantes do ano de 2025. Ou seja, apesar de a gente achar que o Morumbi está vazio e que a gente está tendo menos torcida do que tem normalmente, acho que tem muitos outros fatores que não só a torcida está desanimada ou irritada com a fase do time, déficit, diretoria, Zubeldia. Acho que tem uma questão de atratividade, tem uma questão de horário, tem uma questão de engajamento do campeonato. Enfim, vou deixar vocês falarem sobre a questão da cornetagem da torcida, sobre a questão de Morumbi vazio, média de público, vocês darem uma comentada se vocês concordam com isso, se vocês acham que a torcida está para baixo, se tem alguma razão do estádio não estar enchendo tanto. Aproveitar, dar uma informação que essa noite agora me mandaram, que tem um grupo de vascaínos meio oriçado e que eles estão extremamente mordidos, porque principalmente eu venho falando que o Marinacci desistiu do Vasco porque o clube deles é uma bagunça, e eles estão mordidaços. E aí até falei, só que teve um grupo de vascaínos falando, não, o Marinacci está dando declarações, dizendo que quer ficar com o Vasco de novo, etc. Então, foi até procurar as pessoas para questionar essa noite, para fazer um update, se tinha alguma mudança, alguma alteração. Parece que eles estão com um shortlist agora de 3 escritórios de advocacia que eles estavam procurando para fazer o registro em São Paulo, não Rio de Janeiro, para abertura da empresa deles, da firma deles. Ainda preciso uma pergunta do tipo, tem alguma chance deles mudarem de ideia e o Vasco voltar a ser atrativo, eles quererem comandar o Vasco? Eles falaram, acho que nem se eles falassem para o Vasco ser comprado por um pastel e um caldo de cana, eles não vão querer assumir o Vasco agora pelo tamanho do problema que eles acham que vão acabar assumindo. Está muito difícil para um cara que quer fazer um trabalho sério, que tem clube na Premier League, quer fazer toda uma implementação, que queira comprar o Vasco, principalmente pela precificação que botaram e pelo tamanho da ladeira que eles têm que subir, vascaínos. Mas o update que eu tive foi de que o Vasco continua fora dos planos. O São Paulo, obviamente, ainda não assinou absolutamente nada com eles, mas tem um excelente encaminhamento de negócio para poder fazer a assinatura do investimento em Cotia, que o nome do que eles vão fazer é um spin-off, que é uma abertura de um CNPJ paralelo com uma empresa do lado deles e uma empresa do São Paulo, que não é o CNPJ principal do clube, para a operação da compra e venda de jogadores futura, que é o que a gente vem falando, só para fazer essa pincelada aí, dá para a gente pular um pouquinho mais para o assunto que eu achei também que foi super interessante, porque hoje coincidiu de eu ligar a televisão bem na hora que estavam discutindo sobre esse assunto, e eu até publiquei no site,
E aí giro de novo agora ao redor do Luciano, que o seu xará, Luciano, em 2023, deu uma voadora na bandeirinha do Corinthians quando a gente fez um gol no Itaquerão. Tomou um amarelo e foi uma polêmica danada. Ontem à noite, o Yuri Alberto fez um gol no Palmeiras e fez o mesmo ato e tomou o amarelo também. Só que a repercussão do amarelo que ele tomou, mesmo ele tendo sido expulso depois, coisa que o Luciano nem foi muito de tipo positiva, vamos chamar assim. Pessoas, inclusive da Globo, que tinham feito críticas severas ao próprio Luciano, nosso Luciano, ontem meio que contemporizaram, agora o futebol tá chato, o cara não pode fazer nada, ou seja, de uma forma velada, eles começam a defender a atitude do Yuri Alberto. Eu sei que não é muita novidade essa questão da agenda positiva relacionada ao Corinthians, mas tem gente que jura de pé junto que não vê isso. Queria que você comentasse, Luciano, se você percebe. Claro, você também pode comentar do chute na bandeirinha dos dois, mas queria perceber se você percebe essa questão da agenda positiva com relação aos rivais, como essa que eu te relatei agora, ou você acha que isso é um sentimento de São Paulino e é meio choro que a gente tem com relação a isso? Da parte, esse lance do Yuri Alberto ontem, quando ele fez isso, eu tava assistindo o jogo naquela hora deles, eu falei, não acredito que esse cara fez isso e tá fazendo exatamente o mesmo gesto do Luciano depois disso, e foi dito e feito, foi batata que os caras começaram a defender e começaram a tentar, ao contrário do que foi na época do nosso Luciano, tentarem defender e tentarem fazer justificativas do... Eu não achei nada demais, nem quando o nosso Luciano fez, e não achei nada demais nem ontem quando o cara fez. A questão é, como atingiu o time queridinho da mídia na época, acabou que agora os caras tiveram que... Eles não conseguem ficar livres para comentar, e a gente tem os prints, e os prints são eternos, então não adianta agora tentar se esquivar das coisas ou se esquivar das situações, mas é o que o Luciano falou, aí os caras comparam o negócio do avião, falam da Leila, falando em Leila, que falou muito, né, no começo do ano, a própria Leila, ela tinha dito que não viajaria para os Estados Unidos, que seria um negócio absurdo, que no Palmeiras o pessoal só pensa no profissionalismo, e o pessoal da própria FC Series, que é a empresa que levou os clubes brasileiros para lá, e alguns grandes clubes brasileiros, inclusive Flamengo, Cruzeiro, Atlético Mineiro. A gente está falando de clubes aí que disputaram finais ano passado, clubes que estão investindo muito dinheiro. O FC Series confessou que a Leila negociou até a última hora para viajar, ou seja, acabou sendo desmentida, o que no final das contas acabou configurando que ela só se irritou porque não mudaram as datas e o Palmeiras não poderia ter ido viajar e jogar o Paulista. Então, no final das contas, era só uma dor de cotovelo que ela estava com relação ao assunto. E a própria Leila, hoje, que estava ao lado do Júlio Casares, numa reunião entre Libra e LFU, né, que é a Liga Forte, eles tiveram uma reunião sobre a formatação da nova liga, porque esse ano é o último campeonato brasileiro que você tem esse formato que a CBF tem planejado para os clubes, mas a partir de 2026 em diante, muito provavelmente a gente vai ter o que eles estão chamando de Superliga, que é quando você junta a Liga Forte a Liga, e a Libra, que é a liga que o São Paulo está, e você discute o novo formato de um campeonato que muito provavelmente vai ter as suas nuances, suas diferenças. A gente vai discutir padronagem de gramado, vão discutir tabela, calendário, vão fazer uma série de ajustes que realmente esse ano de 2025 foi um escárnio, tá bom? Que era por causa do Super Mundial, era um caso à parte, a FIFA meio que jogou goela abaixo dos clubes. Entretanto, a gente tem realmente uma série de mudanças para fazer que acabam prejudicando até de alguns jogadores quererem vir para o Brasil e acaba formatando um campeonato para quem tem mais poder aquisitivo. Por quê? Porque você tem mais jogador, você tem mais dinheiro, você tem condição de disputar melhor um campeonato mais longo, e acaba prejudicando os times que, em tese, só tem um plantel ou tem um plantel mais diminuto do que os outros que acabam tendo.